Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui nessa noite eu venho aqui relatar um testemunho, o que o Senhor fez através da vida do pastor Gerson, pela vida do meu filho. Eu tenho um bebê de 3 aninhos de idade. Então, o meu bebê, nós fizemos uma viagem para a casa da minha mãe, que fica no interior de Manaus. E nessa viagem nós passamos 12 dias lá, e quando nós chegamos, nós voltamos para Manaus, retornando. O meu filho, quando chegou de viagem, ele começou a adoecer, né? Ele começou a dar uma diarreia nele, e aquilo ali foi se passando, né? Já eram o quê? Uns 5 dias, e eu comecei a ficar observando que ele já se acordava assim, com dor de barriga, e já se acordava era fazendo necessidade. E era muito estranho, porque aí foi passando os dias, era toda hora. Teve um dia que esse dia ele fez bem umas 5 vezes só num dia, e aquilo fui achando muito estranho. E quando eu olhava para a necessidade que ele fazia, eu via a cor diferente, eu via uma cor verde, né? Não era normal. E aquilo ali eu comecei a suspeitar, assim, que era uma obra de macumba, ou não sei, uma inveja, um olho gordo, eu não sei. Mas aí eu pedi oração do pastor Gesso, que eu sou a filha dele na fé, né? Então o pastor Gesso, ele nunca me negou uma oração, né? Que eu lembrei que ele orava pelos enfermos, né? Aí Deus tocou no meu coração que era para me pedir uma oração para ele, né? E nesse dia o pastor Gesso me ligou, fez uma oração pelo meu filho, né? Então eu peguei minha mão e coloquei na barriga dele, porque o pastor mandou. Eu coloquei a mãozinha na barriga dele. Quando eu coloquei a mão na barriguinha dele, o pastor começou a orar de lá, repreender o mal, né? Que era obra de inveja mesmo. E quando o pastor repreendeu o mal, eu coloquei a mão na barriga dele, eu comecei a vomitar. Eu comecei a vomitar e o estômago dele começou a tufar. E aquilo ficou muito estranho. Então o pastor orou, repreendeu o mal, né? O mal caiu por terra, a obra foi desfeita, né? Porque já tinham passado dias, né? E ele assim, ele continuava assim. E só era a infecção mesmo, ele não vomitava nem nada. E aquilo era muito estranho, ele comia, né? Tudo que ele comia, depois ele botava tudo para fora de novo. Mas nesse dia, Deus curou meu filho, Deus deu um grande livramento para ele, né? E aqui eu estou relatando esse testemunho para edificar a vida de outras mãezinhas, né? Ou a vida de outras pessoas, né? Que estejam com alguma enfermidade, né? Quero dizer que esse canal é muito importante para nós no YouTube, né? Porque eu conheço o pastor Gesso, eu conheci ele assim, assistindo o canal no YouTube pelas madrugadas. E aqui eu vendo, ele é o único pastor que ora pelas madrugadas e que ora pelos enfermos, né? Porque através da vida dele também Deus já me curou, já jogou obra de macumba por terra, né? E eu agradeço muito, né, pela vida dele, né? Que Deus venha continuar usando ele, né, para nossas vidas, né? Que Deus venha abençoar a vida dele, da família, né, os filhos, o ministério dele. E eu agradeço muito, pastor Gesso, pela sua vida, né? Por Deus ter colocado o Senhor na minha vida e na vida da minha família, né? Porque é o Deus que a gente serve é Deus de longe e Deus de perto, né? E eu moro muito longe do Senhor, mas Deus faz, né? Porque Deus é Deus. Eu obrigado, pastor Gesso, né? Meu filho, ele ficou curado
No outro dia o meu filho ele já fez, né, a necessidade dele, mas ele já foi mudando a cor, né, porque estava verde. E eu agradeço pela cura dele. Muito obrigado mesmo, pastor Zé, que o Senhor venha abençoar grandemente sua vida e da sua família e seu ministério. E aqui a gente vai continuar orando, né, pela sua vida também, que o Senhor também precisa de oração. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros, né? E aqui eu agradeço. Obrigado. A paz do Senhor Jesus. Vem, 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 a sua bênção buscar. No canal Gerson Silva, Goiás, sua bênção você vai levar. Vem, 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 a sua bênção buscar. No canal Gerson Silva, Goiás, sua bênção você vai levar.